Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, retornando aqui os vídeos do canal. Ficamos ausentes aí por um tempo, mas agora vamos voltar novamente com os vídeos, né? Estou preparando aqui uma notícia boa aqui também, que a gente vai voltar com as lives para vocês. A gente está preparando um espaço bacana aqui para a gente bater esse papo aqui sobre o Botafogo. Então, em poucos dias aí a gente vai estar voltando aí com as lives, tá bom? Mas a partir de agora a gente volta com os nossos vídeos diários, falando um pouco sobre o Botafogo, né? Bom, e ontem, né, o Botafogo voltou a jogar pelo Campeonato Carioca, fazendo a sua segunda partida, né? Ainda com o time sub-20, alguns jogadores que tinham sido emprestados, Patrick de Paula, o Newton, o Carlos Alberto, que não estava no grupo principal, e alguns do sub-20, né? O Cauê, que tem um potencial que já era do profissional, mas ainda é sub-20, tá? E algumas peças interessantes que eu gostei ontem do que eu vi em campo, tá? Alguns muito abaixo, continuam muito abaixo, tá? Mas alguns que eu gostei. Então, o Botafogo ontem, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, ele ganha da Portuguesa de 2-0, tá? No Newton Santos. O Botafogo, eu gostei muito do Kaique, né? O atacante que entra no lugar do Matheus Nascimento. Muito voluntarioso, tem uma velocidade boa, brigador, trombador, gosta do confronto. Então, assim, gostei muito. Ele que fez o segundo gol do Botafogo. Gostei muito da atuação dele. O Patrick de Paula, novamente, na minha visão, atuando bem, bem consistente. Capitão do time, dando tranquilidade. Claro que ainda não está na melhor forma, mas a gente já vê que ele ganhou ritmo, ele vai poder agregar ao time do Botafogo e vai poder ajudar em alguns momentos. Tá? Newton também muito seguro, tá? Muito bem. Newton que já vinha feito um campeonato brasileiro do ano passado pelo Criciúma muito bem, titular como volante. Ontem jogou como lateral direito, foi muito bem também. Então assim, essas peças me chamou bastante atenção. Uma que não me chamou tanto foi o Carlos Alberto. Mais uma vez, uma atuação ruim dele, horrível. Tá? Eu acho que está no momento dele respirar novos ares. Tá? Eu estou sentindo um pouco ele desmotivado por ele saber e entender que dificilmente ele vai ter oportunidade de jogar quando o time titular e os outros, o plantel realmente profissional do Botafogo voltar a jogar, ele vai ter muita dificuldade de jogar. Então acho que está na hora de. Teve alguns clubes aí interessados, o Sport que vai disputar a primeira divisão interessado nele. Eu acho que seria importante emprestar ele. É um ativo do Botafogo. O Botafogo precisa valorizar seus ativos. Então, se eu fosse o Botafogo, eu tentaria emprestar o Carlos Alberto. Tá? Matheus Nascimento, não, não vou dizer que fez uma partida ruim, mas foi uma partida comum, uma partida normal do Matheus Nascimento. Nada que a gente já não tenha visto. Tá? Então, assim, o time do Real do Botafogo, né, o time principal, ele só vai jogar na sexta partida contra o Fluminense, né? Para depois já jogar a final aí contra o Flamengo pela Supercopa. Então, assim, a gente ainda vai ter que esperar, a gente ainda vai ver que o Botafogo vai jogar mal, mesmo com o time principal, até realmente voltar o ritmo. A gente vai ver que ainda o Botafogo vai ter uma certa dificuldade, porque o Botafogo ainda está sem treinador, tá? Isso é um pouco preocupante. Seria importante o treinador já estar aqui, já estar conhecendo os jogadores, já está colocando sua filosofia de treino, de metodologia. Então, para mim, já teria que ter um treinador. O Botafogo já teria estar com um treinador dentro do clube. Mas vamos aguardar. O Botafogo está se movimentando também na janela. Vamos falar um pouquinho sobre a janela de contratação e de saída e de venda do Botafogo, né? Bem agitada. Eu estou vendo aí de dezembro, que quando acabou o campeonato e começou a surgir algumas notícias e falam-se em desmanche, né? Mas até agora, as únicas saídas que já eram previstas, mas que nós como torcedores sentimos, foi a do Almada e do Luiz Henrique. Eram dois jogadores principais ali do Botafogo e que realmente vão fazer muita falta. Os outros são jogadores que dificilmente, se nós estivéssemos lá dentro do Botafogo, agindo com a razão e não com o coração, eu acho que dificilmente a gente renovaria com algum deles, né? Tietê a gente não renovaria, Carlos Eduardo, pelo valor que ele estava querendo receber, não renovaria, Marçal não renovaria, Romero não renovaria,
Então, assim, são jogadores que eram reservas, mas que tinham um salário altíssimo. Eram jogadores que ganhavam na casa de 400, 500, 450 mil. Então, assim, são salários altos, né? Teve uma saída, que foi a saída do Tiquinho, tá? Eu já critiquei bastante o Tiquinho em algumas lives que eu fiz aqui. Eu já critiquei bastante o desempenho que ele estava tendo em 2024. Se me perguntar, você faria esse tipo de negócio pelo, pela negociação como foi feita? Não, porque eu acho que o Jair, eu não entendo, não sou scout de Botafogo, então não posso falar a projeção desse jogador. Mas eu acho que ele foi super valorizado, o Jair. Então eu acho que no momento o Jair não vale isso. Lá na frente pode valer muito mais, mas nesse momento o Jair não vale quase 20 milhões de euros. Ele não vale. A gente está vendo aí o zagueiro do Palmeiras, né, que tem 18 anos, é titular do Palmeiras, praticamente jogou o ano todo do ano passado na primeira divisão, foi bem, está sendo vendido por 35 milhões de euros para o Manchester City. Mas é um jogador já que foi testado na Série A. O Jair ainda não foi testado na Série A. Então eu acho que hoje ele não vale 20 milhões de euros. Então, pelo negócio eu não teria feito, tá? Pelo Tiquinho, eu acho que o Tiquinho já deu o que tinha que dar hoje no Botafogo, tá? Foi uma relação assim nos 6 primeiros meses muito importante para a torcida do Botafogo de resgatar aquele ídolo carismático que era na época do Túlio. O Tiquinho ele é um pouco mais tímido do que o Túlio, mas ele é um cara carismático, é um cara gente fina, né? Você vê no dia a dia, todos os jogadores gostam dele. Mas era um cara que precisava respirar também novos ares e o Botafogo precisava aliviar a sua folha salarial. Você tem um jogador igual o Tiquinho que ganha quase R$ 1 milhão no banco, não é um bom negócio, tá? Porque você deixa o jogador insatisfeito, você gera uma pressão naquele que está jogando muito alta, porque se em 2, 3 partidas ele não corresponder à torcida, o jogador, o empresário do jogador, por exemplo, o Tiquinho, vai pedir para que ele seja mais aproveitado, porque é o Tiquinho, porque é um cara que tem história. E também você está pagando quase 1 milhão para o cara estar no banco. Então, assim, eu acho que pensando pelo lado do Botafogo, do negócio, do Botafogo fazer negócio, foi bom mais por conta de estar meio que aliviando a folha para um jogador que hoje recebia em algo em torno de R$ 1 milhão. Tá? E a gente tem visto aí algumas movimentações do Botafogo tentando trazer jogadores para a mesma posição num, de uma qualidade hoje maior do que a do Tiquinho. A gente já tem o Igor Jesus, a gente não sabe ainda se o Igor Jesus vai continuar ou não. Até o momento ele continua. Talvez não chegou nenhuma proposta ainda que fosse importante para o Botafogo. Mas a gente está vendo o Botafogo também se movimentando e indo buscar outros jogadores no nível acima do Tiquinho. Tá? Também se fala um pouco sobre Gregory de ir para o Al Rayyan, né? O time que o Arthur Jorge foi, por uma proposta de 2,5 milhões de euros, de dólares, né? Então, assim, se chegar essa proposta, o Botafogo não vai vender, tá? Eu duvido muito que o Botafogo. Ah, mas o jogador quer ir porque vai aumentar 3, 4, 5 vezes o salário dele. Cara, tem contrato, vai cumprir contrato, e é igual os times russos, times árabes, eles fazem. Tem contrato, vai cumprir e acabou. Se não chegar na proposta que é interessante para o clube, não vai sair. Pode ficar de biquinho, pode ficar. Eu acho que os times brasileiros, eles precisam ser mais profissionais. Igual os lá fora são. Ah, o jogador quer sair. Não tem proposta suficiente? Não vai sair. Não tem proposta boa para o clube? Não vai sair. Vai jogar, tem contrato. Acabou. Então, assim, os times do Brasil eles sofrem muito isso. Ah, o jogador tá chateado, quer sair, paga. Paga que sai. O clube investe nesse jogador, dá condições para o jogador, paga em dia, né? Faz tudo para esse jogador, valoriza esse jogador. O Gregory chegou aqui, não era um jogador valorizado. Como é que o Botafogo comprou o Gregory? Ele comprou, acho que ele pagou mais ou menos isso mesmo também, 2 milhões a 3 milhões de euros, de dólares na época, do Inter Miami. Não era um jogador que estava valorizado, estava vindo de contusão, o Gregory. Tanto que quando ele chega no Botafogo, ele não é titular.
ele se torna titular depois. Aí o Botafogo paga 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio de dólares, e aí depois o cara que fez uma temporada 2024 excepcional, valorizadíssimo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o Botafogo vai vender pelo mesmo valor que ele comprou, porque o jogador quer sair? Eu acredito que não. Eu acredito que isso é mais pressão aí de empresário, que a gente sabe como é que funciona, mas Texon não é muito suscetível à pressão de empresário, tá? Então, assim, tem algumas movimentações aí, agora tá aí, saiu hoje, né, que o Léo Link, o goleiro, já acertou tudo, ontem jogou, se despediu do Atlético Paranaense, então tá por detalhes aí o anúncio dele, né, seria teoricamente o segundo reforço anunciado do Botafogo, porque o primeiro foi o Jefinho, o Botafogo recontratou, então seria o segundo reforço anunciado. Ah, Júnior, mas e o Jair? O Jair ainda não foi anunciado. Estou falando reforço anunciado. Então, seria o segundo reforço anunciado. O Jair, a gente sabe que já está fechado, mas ainda não foi anunciado. E tem outros jogadores aí que estão aí em negociação, Bitelo, Marlon Gomes, o Cúcio, né, o colombiano. Aí tem agora o jogador do Atlético Mineiro. Tem essa possível negociação do Júnior Santos com o Atlético Mineiro. Você faria esse negócio, Júnior? Não. Júnior Santos é um jogador importante, é um jogador de 30 anos, é um jogador que se cuida, é um jogador que é difícil se machucar. Ele se machucou no passado mais pelo número de jogos que ele estava fazendo sem descansar, porque o Júnior Santos a gente tem que lembrar que antes dele se machucar, ele era o principal jogador do Botafogo. E ele jogava todos os jogos, quase todas as partidas inteiras. Não tinha descanso. Uma hora, realmente, o corpo sente. Então, ele era o principal jogador do Botafogo antes de se machucar. É um cara de 30 anos, é um cara que se cuida, não é de você ver ele em farra, ele não se cuidando. Então, eu não faria esse negócio. Pelo jogador que eu sei que ele é e que ele pode agregar esse ano de 2025, por estar recuperado aí de lesão. E pelo dinheiro, é muito difícil você ter aí os valores que estão falando, você conseguir aí 7, 7,5, 8 milhões de euros em um jogador de 30 anos que atua no Brasil. É muito difícil você conseguir vender. Mas eu estou falando pela parte esportiva. Se for pensar pela a parte financeira, é um excelente negócio. É um jogador que o Botafogo contratou aí, pagou, sei lá, 1 milhão, de 1 a 4 milhões de reais, não lembro ao certo, quando recontratou ele do Fortaleza. E 2 anos depois deu uma resposta esportiva para o Botafogo, o Júnior Santos, né? Que foi a gente passar da fase de grupos, muito foi por conta dele. E agora você vai estar ganhando também a parte financeira em cima desse jogador. Então esse jogador trouxe parte esportiva e financeira para você. Então eu não faria o negócio por ser um time brasileiro e entender que o Júnior Santos ainda é muito importante, vai ser muito importante em 2025 no Botafogo. Mas pensando pela parte financeira, é entendível você ver o porquê o Botafogo talvez faça esse negócio. Eu vi que está muito na mão do jogador. O Botafogo gostou da proposta de 8 milhões, ele estava pedindo 8 milhões de euros. O Atlético Mineiro, se não me engano, chegou a 7,5. E agora depende muito do Júnior Santos. O Júnior Santos que se apresentou hoje, né, ele não tinha se reapresentado ontem, mas se apresentou hoje para iniciar a pré-temporada. E vamos aguardar aí ver se realmente esse negócio vai sair ou não. Beleza? Amanhã eu tô com mais vídeo para vocês. Como eu falei aí, tem novidades. A gente vai voltar com as nossas lives, falando de Botafogo. Vamos trocar essa ideia. Vamos projetar aí como vai ser 2025. Vamos ver as chegadas de jogadores, as saídas, o desempenho. O time sub-17 do Botafogo na Copinha também é interessante. Se classificou ontem, está nas oitavas de finais. É um time muito bem, que joga para frente, joga com intensidade. Estou gostando muito do time da Copinha, independente se vai ganhar, se vai passar da próxima fase ou não. Mas é um time que você vê que tem boas peças ali e você vê que o Botafogo aos poucos vai colhendo os frutos de melhoria na categoria de base. A categoria de base não é assim, você chegou, colocou dinheiro e o negócio transformou. Não, você vai ter que plantar para regar para depois colher os frutos. E aos poucos aí você vê aí, Botafogo já tem um time forte, o Sub-17, o Sub-15 do Botafogo também é forte, aí tem o Sub-13, e aí você vai começar a colher os frutos aos poucos, tá bom? Então, amanhã eu tô de volta com mais vídeos,
tá? Quem puder, deixa o like, comenta no canal aqui, mostra também a sua opinião sobre esse vai e vem de jogadores do Botafogo, tá? Então quem puder, deixa o like, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que todo novo vídeo vocês possam estar acompanhando, beleza? Amanhã eu tô de volta com mais vídeo para vocês. Valeu, rapaziada, um abraço.